Fala, minha gente, vai começar daqui a pouco uma mensagem que pode transformar totalmente o seu destino. Sim, a palavra de Deus tem esse poder. Então não guarda essa bênção só para você. Compartilha ela com outras pessoas. Pega esse link agora e envia o máximo de pessoas que você conhece nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, e vamos distribuir a mensagem que nós também recebemos. Um beijo grande e Deus te abençoe. Meu Deus, eu nem acredito que nós estamos chegando ao fim dessa jornada incrível. Ah, gente, era isso que eu queria ouvir. Hoje é o último Todas por Um do ano e o último Todas por Um da nossa série Os Segredos das Mulheres da Bíblia. Eu já estou com saudade, vocês estão? Eu preciso te dizer que é muito bom estar aqui, porque o culto de mulheres todas por um não é um culto de mulheres simplesmente, é quase que uma faculdade, é verdade ou não é, gente? É uma faculdade do céu. E nós aprendemos muito durante esses dias. Foi um divisor de águas na nossa vida, essa série de mensagens. Nós aprendemos com tantas mulheres. Nós fomos inspiradas pela maneira tão linda com que Maria sabia ouvir a voz de Deus. Nós fomos encorajadas pela força de Jael, é verdade ou não é? Nós fomos impactadas com a sabedoria que Raabe teve, sua obediência. Quantas mulheres que nos ensinaram e que nos mostraram que elas poderiam ser vitoriosas na posição que Deus as colocou e na identidade que Deus deu a cada uma delas. Eu quero que você grave bem essas duas palavras, posição e identidade. Fala comigo, posição e identidade. Eu não sei se você já percebeu, mas as maiores tragédias que já aconteceram na Bíblia aconteceram por pessoas que Deus deu uma posição e uma identidade, mas por conta própria, elas resolveram seguir uma outra posição e assumir uma outra identidade. Sempre acontece uma tragédia quando Deus dá a alguém uma posição e uma identidade, mas ela escolhe por conta própria viver outra posição, assumir outra posição e viver outra identidade. A Bíblia fala que Deus deu a Lúcifer a identidade de um querubim, mas ele escolheu a posição que era dada a Deus. A Bíblia diz que Deus deu a Adão e Eva a posição de criatura, mas eles queriam porque queriam a posição de criador. E o que falar de Judas, gente? Deus deu a ele a posição de quê? De discípulo, mas ele queria a posição de traidor. Escolheu a posição de traidor. Deus sempre vai nos dar uma posição e uma identidade. Nós precisamos saber bem o que nós vamos fazer com ela. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram sua vida totalmente desgraçadas, porque saíram da posição que Deus desenhou e perderam a sua verdadeira identidade. E se você me perguntar quem foi a ponte para que tudo isso acontecesse, foi uma pessoa e uma mentira. Uma mentira de Satanás. Muitas pessoas acham que a maior arma que o diabo tem contra nós é fazer um ataque às nossas emoções ou um ataque à nossa saúde. Mas a maior arma que o diabo tem contra nós é a mentira. O diabo mentiu para si mesmo, depois ele mentiu para Adão e Eva, depois ele mentiu para Judas e para todos os outros, e assim sucessivamente para toda a humanidade. O diabo o tempo todo está tentando nos destruir com uma mentira. É por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele falou sobre si mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque ele sabia que o principal plano de Satanás era destruir a verdade da palavra de Deus. E talvez você esteja se perguntando: não estou entendendo aonde você quer chegar com posição, com identidade e com mentira. Você vai entender. O plano de Satanás para destruir a humanidade sempre começa com uma mentira. A partir de uma mentira, ele elabora um plano destruidor. Neste século e neste tempo, ele elaborou uma mentira contra todas nós que somos mulheres. Uma mentira que distorce a nossa identidade, o nosso senso de valor e o nosso senso de propósito. Eu vou fazer uma pergunta aqui.
E gostaria de perguntar se alguém em algum momento da vida já ouviu alguma dessas frases que eu vou dizer. Se alguém puder trazer uma água normal para mim, por favor, minha garganta está meio ruim, aqui é água com gás. Eu sei que vocês sabem que eu gosto de água com gás. Muito obrigada pela gentileza. Vou até dar um gole para a pessoa que botou água com gás não ficar triste. Mas é porque eu estou aqui só a Helena. Helena, gente, esses dias eu preciso dizer a vocês, ela está doente, né? Mas às vezes quando ela fica meio braba, irritada, ela faz assim, ó. Aí, de tarde, eu disse, Helena, você não pode fazer porque se você fizer mamãe vai disciplinar você. Dei todo aquele sermão que a criança fica morrendo de medo e pensa, não posso fazer o não posso fazer o Algumas horas depois, ela estava sentada no centro da mesa, enquanto as meninas tiram água, e eu estava na mesma sala, na mesa com Laura, dando uma atenção a Laura, porque eu tinha dado muita atenção a ela, porque ela estava doente. Ela olhou para mim e fez, mamãe, você só está com Laura. Olha, 3 anos. E quando ela terminou, ela fez, menino, quando ela fez assim, eu fiz Helena, ela, eu disse, não, meu Deus do céu, essa criança só tem 3 anos. Mas aí eu fingi que eu acreditei, porque como eu não queria disciplinar ela, eu fingi, eu tá tossindo, Helena, pois é, eu tô, mãe. Aí eu, tá certo, porque mãe faz de tudo, até de doida, é ou não é, gente? A gente não se faz de doida de vez em quando? Pronto, eu assumi o modo doida e foi. Gente, foi uma boa desculpa para as meninas trocarem a água. Vamos voltar? Hoje nós temos uma grande mentira sendo desenvolvida na mente de muitas mulheres. E eu queria fazer essa pergunta para você. Você já ouviu em algum momento uma frase que diz assim, meu corpo, minhas regras? Você já ouviu uma outra frase que diz assim, mulher e lugar de mulher é onde ela quiser. Abaixo o patriarcado. Pois bem, todas essas frases, elas são fruto de uma mentira. Uma mentira de Satanás levantada para distorcer a verdade da palavra de Deus. Para cada época da humanidade, o diabo inventa uma mentira e, a partir dessa mentira, ele elabora seu plano de destruição. Então, o plano de Satanás sempre começa com uma mentira. Porque vamos para a palavra de Deus. A Bíblia diz que o corpo da mulher, ela deve ser um jardim fechado. Que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, a verdade do mundo, que é a mentira de Satanás, diz o quê? Seu corpo, suas regras, quem manda no seu corpo é você. Você faz com o seu corpo o que você quiser. Você entrega seu corpo a quem você quiser. É verdade ou não é? Percebe que é uma mentira querendo destronar a verdade da palavra de Deus? Mas não para por aí não, gente. A Bíblia também diz que a maternidade é um presente. Leia o livro de Timóteo e você vai ver, traz bênção. Mas a mentira do diabo quer colocar a maternidade como o quê? Como um peso. Um peso tão grande e capaz de a mulher ser capaz de dizer se quer ou não matar uma vida no seu ventre como se ela fosse um objeto. É a mentira sutil do discipulado cultural que existe para destronar a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós como mulheres precisamos cuidar da nossa família, da nossa casa e do nosso lar. E quando fazemos isso, a gente não só ama a nossa família, a gente glorifica o nome de Deus. Mas o diabo diz que se a mulher cuida da casa e da família, ela está vivendo uma verdadeira opressão do patriarcado. Você percebe como o diabo o tempo todo está mentindo contra as verdades da palavra de Deus? E talvez você esteja pensando, pastora, eu nunca acreditei nessas mentiras, amém, glória a Deus. Mas, infelizmente, existem muitas mulheres dentro da casa de Deus que estão vivendo pautadas pelas mentiras de Satanás e não pelas verdades da palavra de Deus. Mas hoje, é verdade ou não é? Mas hoje nós vamos aprender ainda mais a olhar com sabedoria o que a mentira desse século está tentando fazer com cada uma de nós. Por quê? Porque quando a Bíblia fala da mulher, gente, a Bíblia fala que a mulher é a coroa da criação. A mulher é a obra apoteótica de Deus. Sabe, é a coisa mais linda do mundo. Deus deixou a mulher como a última obra do universo, porque o melhor Ele sempre reserva para o final. Então Deus fez o homem do pó da terra, melou as mãos com o barro
barro. Mas ele fez a mulher do quê? De um material mais forte. Da costela. É por isso que a gente é tão resistente, porque a gente vem do material mais duro. É verdade ou não é? É. Eu estou brincando, mas eu estou falando a verdade. Porque nós somos tão fortes e resistentes, fomos feitos da costela. Já percebeu? A mulher, o homem arranca um dente. Uma semana morrendo. Uma semana tomando milkshake, sucos. Chora, 50 remédios. Gente, a mulher está operada, ela cuida das crianças, ela ainda vai na casa da vizinha, ela faz a bolo, ela cozinha. É verdade ou não é? Contra fatos não há argumentos. Então, nós precisamos entender que Deus fez a mulher de maneira assombrosamente maravilhosa. E hoje nós vamos estudar sobre uma mulher, talvez a mulher mais especial das Escrituras. A mulher de Provérbios 31. A mulher virtuosa. Gente, a mulher virtuosa. Eu estava esperando por esse momento. Então, olha para a mulher que está ao seu lado e você que está nos assistindo nesse vídeo. E eu preciso te dizer, se prepara. Fala para ela, aperta os cintos. Porque tu vai receber uma faculdade. Um verdadeiro manual de vida. Essa mensagem vai transformar a sua vida. Provérbios 31, gente, é um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas. Porque Provérbios 31 é quase que uma homenagem à mulher. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Provérbios e o capítulo 31, ele é um acróstico, ou seja, ele é um poema feito com as 22 letras do alfabeto hebraico. Começando cada verso com a primeira letra do alfabeto. Gente, que coisa mais linda e romântica. Deus fez um poema em minha homenagem, em sua homenagem. Ei, nós somos um poema de Deus. Quando ele fala da mulher virtuosa, é uma forma de dizer poeticamente como nós somos e também como nós devemos ser. É um acróstico, gente. Tem coisa mais especial e única do que isso? Meu marido gosta de fazer acrósticos e eu acho tão fofo. Porque é difícil um homem fazer acrósticos. Hoje ele mandou um acróstico para mim. Ele manda a mensagem no WhatsApp, ele bota T-E-A-M-O. Ele vai deixando a mensagem assim, acróstico. É muito fofo. É verdade ou não é? Deus também é fofo com a gente. Ele deixou no texto de Provérbios 31, acróstico, um poema para falar de mim e de você. Mas talvez você esteja se perguntando no seu lugar, Thalita, mas se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Deus fala de um bocado de mulher processada. Fala ou não fala? Fala. E eu vou traduzir para você o que é uma mulher processada, se você ainda não sabe. Uma mulher processada é uma mulher cheia de processos. A gente chama ela assim para não dizer que ela é complicada. E vamos falar a verdade, o texto de Provérbios fala de muitas mulheres processadas. A mulher rixosa, a mulher promíscua, a mulher caluniadora, é verdade ou não é? O texto de Provérbios fala de tantas mulheres, a língua mentirosa. E no fim parece que quase que tem uma placa, cuidado com essa mulher. Mas sabe o que é mais especial de tudo? No último capítulo, ele fala da mulher virtuosa. E para a mulher virtuosa, ele não dá um versículo, não. Ele dá um capítulo inteiro. Porque nós não somos rixosas. Somos? Eita, tem gente que não está com muita certeza, não, hein? Nós não somos rixosas, amém? Nem somos a mulher tola, nem somos a mulher frívola, nem somos a mulher promíscua. Nós somos a mulher? A nós foi designado um acróstico, um poema. Então, hoje nós vamos aprender 12, sim. Isso tudo, Thalita, sim. Te prepara, eu falei que era um manual. 12 atitudes da mulher virtuosa. Um verdadeiro manual de vida. Muitas mulheres, quando leem o texto de Provérbios 31, elas sentem um peso, um fardo. Porque elas dizem assim, é muito difícil ser a mulher virtuosa. Hoje eu quero pregar, não para que você sinta um peso, nenhum fardo, nenhuma síndrome da perfeição. Eu quero que você olhe para o texto de Provérbios 31 como um favor e uma graça de Deus concedida a você. Perceba, Ele te deu um manual. Olha, a gente tem que olhar para esse texto com alívio. Dizer assim, todas as vezes que eu errar o caminho, ou todas as vezes que eu não fizer a escolha certa, Deus me deu um manual. Deus não pôs um peso sobre mim, Ele me deu uma escola. Ele me mostrou uma direção, um caminho. E a direção começa em Provérbios 31, versículo 10. Diz assim, mulher virtuosa,
quem a achará? O seu valor excede o de muitos rubis. Eu quero destacar duas palavras aqui: virtuosa e rubis. Eu não sei se você sabe, mas a palavra hebraica que designa virtuoso é um termo que é usado mais de 200 vezes nas Escrituras. Todos usados para designar força, para falar de um homem da guerra, um homem com força, um homem com aptidão. E aí, depois de virtuosa, vem a palavra rubis. Eu amo que no mesmo texto Deus une duas características tão diferentes, mas tão necessárias: a força e o valor. Ele está querendo dizer a mim e a você que nós que somos mulheres temos força e valor. Nós somos virtuosas e temos muito valor. E se você estudar as Escrituras, você vai perceber que quando Jesus, quando a Bíblia toda fala de pedras preciosas, fala de algo muito rico, fala de algo muito especial. Mas aqui, quando fala de rubis, o rubi é uma das pedras que está no peitoral do sacerdote. O sacerdote carregava 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então, quando ele diz que nós somos mais valiosas do que muitos rubis, era quase que um ourives falando com uma pessoa leiga. Era quase como alguém que conhece de joias ensinando a alguém que não sabe de nada. Ele estava dizendo: você tem muito valor. E eu trouxe aqui um anel de rubi, uma pedra preciosa que foi comparada a mim e a você. Eu ganhei esse anel da minha mãe, então ele não tem apenas o valor do rubi, ele tem o valor da família. Mas eu preciso te dizer que o Senhor nos comparou a uma joia. Nós somos mais preciosas que muitos rubis. A Bíblia fala no Salmo capítulo 8 que Davi diz assim: quem é o homem para que deles te lembre? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que anjos, e de glória e de honra o coroaste. Eu amo que quando Davi fala esse texto, é quase que Deus olhando para mim e para você e dizendo: você vale mais do que rubis. Porque ele olha para o homem e diz assim: Deus, olha, nós somos tão pequenos para o Senhor olhar para nós. É como se ele percebesse a fragilidade do homem. Mas ao mesmo tempo que ele percebe a fragilidade do homem, ele diz assim: mas o Senhor coroou esse mesmo homem frágil de honra e de glória. O Senhor o coroou. Percebe que a gente gosta de ficar só no começo? A gente gosta de ficar só na fragilidade. Porque eu sou tão pequena, eu sou tão frágil. Eu nasci numa família pobre, eu nunca tive chance, eu nunca tive direito na vida. A gente fica nessa ladainha vitimista e a gente não vai para a parte final do texto, que diz que nós somos coroados por Deus. Ou seja, nós temos valor. A primeira característica da mulher virtuosa é que ela tem valor. E eu vim aqui para dizer para mim e para você: você tem valor. Você tem muito valor. Eu não estou querendo dizer que você vai, escrever uma camisa, você não vai sair daqui e colocar numa camisa assim: eu sou a última bolacha do pacote. Não, porque você não está numa escola de narcisismo, você está num culto. E muitas mulheres confundem essa linha tênue que existe de perceber valor e exceder o valor. Nós precisamos entender que nós temos valor. Pare de se ver como uma bijuteria. Se Deus disse que você era uma joia rara, que você valia mais do que muitos rubis, porque infelizmente nós nos enxergamos abaixo da linha do valor. E eu amo que o texto de Provérbios 31 começa falando do valor. Não começa falando do que a mulher faz, começa falando do que ela é. É Deus mostrando para mim e para você que nós temos muito valor simplesmente em sermos. E mais do que isso, Ele mostra que a gente tem valor e Ele mostra que é importante para Ele demonstrar que a gente tem valor. Porque se não fosse assim, Ele nem dizia para a gente. Você já percebeu que a gente tem essa necessidade de ouvir que nós temos valor, que nós somos preciosas? Eu tenho uma amiga minha que ela só chama todo mundo de preciosa. É Cleidinha, a pastora Cleidinha. Ela diz: ô precioso, ô preciosa. Gente, coisa boa você ser chamado de precioso e preciosa. É verdade ou não é? Você pode estar de mau humor. Se uma pessoa chamou você de preciosa, você fica: desculpa, eu sou preciosa. Porque nós precisamos ouvir que somos especiais e únicas. Então Deus diz: eu falo para você. Eu supro essa necessidade que você tem. Deus diz: você tem valor.
Mas quando ele diz para mim e para você que nós temos valor, ele não está dizendo que a gente é o que a gente faz. Ele está dizendo, o seu valor não está no que você faz, mas eu me importo com o que você faz. Portanto, eu deixei um manual para você. E o manual está onde? Está em Provérbios 31. A primeira característica da mulher virtuosa é que ela tem valor. Fala comigo, valor. Então, se enxergue com valor. Pare de se destruir. Pare de se menosprezar tanto. Nós nos destruímos muito mais do que as outras pessoas. A gente se agarra no que os outros disseram, mas não consegue perceber que a gente fala muito mais mal da gente do que os outros. Já percebeu? A gente fica, porque fulana falou mal de mim, tu acorda e vai dormir falando mal de tu. Tô gorda, tô feia, meu cabelo tá duro. É verdade ou não é? A gente se destrói o tempo todo. E às vezes a gente não dá o devido valor. A gente não tira um tempo pra gente. É por isso, gente, que no meio das milhares de afazeres que eu tenho, eu sempre tiro um momento para mim. Aonde? No salão. Eu vou para a Tati. Aquele momento é um momento de eu assim, parecer. Porque a minha vida é responder um WhatsApp, é uma pressão, é uma decisão. Então, quando eu estou ali com aquela fumacinha na cabeça, é aquele momento de dizer assim, eu estou cuidando só de mim, vou sair com o meu cabelo bonito. E toda mulher com cabelo bonito, ela é uma mulher que não quer briga com ninguém. Não é verdade? Perceba que eu até cortei, meu cabelo está mais bonito, eu dei mecha, todos os cabelos brancos foram embora, eu estou feliz. Arruma seu cabelo para você ver, você fica ótima, é verdade ou não é? Isso também é reconhecer o seu valor. Obrigada. A mulher virtuosa, ela tem valor. Segunda característica, ela é digna de confiança. Fala comigo, digna de confiança. O texto continua e diz assim, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Que coisa mais linda. O texto diz que o marido tem plena confiança e confiança é uma das características mais em falta hoje em dia. Vamos falar a verdade, que depois de Deus e da nossa mãe, quem melhor nos conhece é o nosso marido. Ele sabe quando a gente está bem, quando a gente está mal. Ele nos enxerga no nosso melhor dia e também no nosso pior dia. Naquele período do mês que nós não estamos tão bem. Ele nos conhece tão bem. E perceber que o marido da mulher virtuosa disse assim, ela é digna de confiança. Gente, isso já é um grande passo, é verdade ou não é? No mundo onde tudo é relativizado e todos os valores estão sendo colocados em xeque, ser digno de confiança é um grande atributo. A mulher virtuosa é digna de confiança. Eu estava lendo esse texto, pesquisando, e eu não sei se você sabe, mas estudos comprovam que mais de 75% dos homens já traíram as mulheres até os 40 anos de idade. Agora, pasmem, mais de 73% das mulheres já traíram os homens antes dos 40 anos de idade. É assustador. Nós somos a minoria. Nós somos a margem dessa estatística. E nós precisamos viver para mudar essa estatística. Para sermos mulheres dignas de confiança. Por quê? Porque o texto diz que a mulher virtuosa ela é digna de confiança. E eu não estou falando somente em ser digna de confiança no seu casamento. Eu estou falando em ser digna de confiança em todas as suas áreas de relacionamento. Ser digna de confiança é ser capaz de guardar um segredo. Infelizmente, tem muitas mulheres que não são virtuosas porque são indignas de confiança. Ela não fala diretamente, mas ela diz, sei não, não vai dar para ir não, porque fulana me falou que não sei o que fulano já tinha pedido que não era para contar. Mas ela contou. Do jeito mentiroso de contar sem contar. Porque tem mulher que ela mente fingindo que está falando a verdade. É uma capacidade que eu fico, Deus ajuda. Mulher melhor em nome de Jesus. Não é verdade? Olha, quando eu era mais nova, eu ficava intrigada porque as minhas irmãs são psicólogas. E eu tinha muita curiosidade de saber os casos e tudo que elas ouviam das pessoas. Então, vez ou outra eu fazia, menina, como foi e tal? Minha gente, eu podia matar, eu podia me estribuchar, eu podia prometer o céu, a terra, o mar e os peixes, que elas não falavam nada. Eu dizia, menina, oxe, nunca nem vi a pessoa, nunca nem vou ver a pessoa. Se tu disser o nome, eu não sei nem quem é, mas ela não fala de jeito nenhum, ela pode atender. O presidente, o papa, ninguém vai saber. E eu acho isso muito bonito, porque mostra a integridade delas. É parte da profissão de ser psicóloga. Mas eu fiquei pensando esses dias, todas nós deveríamos ter essa regra da psicologia, não é verdade? Sabermos calar em relação ao que nos é confiado. Isso é ser digna de confiança. Você consegue avaliar se você é uma mulher virtuosa? Se você tem sido digna de confiança?
com as suas palavras, com as suas atitudes. Porque eu vou falar, hoje, eu vou falar igual a Camila Barros. Ela diz assim, eu vou falar rasgado, não é? Ela diz, hoje eu vou falar rasgado. Tem mulher que nunca traiu o marido, mas é indigna de confiança. Gente, tem mulher que ela não... um homem não pode nem conversar com ela, porque a roupa está tão misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, que a pessoa é indigna de confiança. Você só... Não fica achando que você é só indigna de confiança se você escolhe tomar uma decisão que, né, aos olhos do mundo é ali aquele pecado da traição, não. A maneira que você se veste mostra se você é digna de confiança. A maneira como você se comporta mostra se você é digna de confiança. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa conduta. Eu viajo esse Brasil todo. Geralmente eu só prego para mulher. Então o meu público é sempre mulher, mas sempre aparece um homem. E se você perceber, toda foto que qualquer homem pedir para tirar comigo, eu tiro aqui. Sorrio, sou simpática, atendo. Mas eu nunca nem sequer boto a mão no ombro. Se você vê eu colocar, eu preciso ter uma intimidade muito grande com um homem para colocar a mão no ombro. Sabe por quê? Porque nós que somos mulheres virtuosas precisamos ser dignas de confiança. Eu não preciso falar mais nada, você já me entendeu. É verdade ou não é? A mulher virtuosa tem valor, é digna de confiança. Em terceiro lugar, ela decide fazer o bem. O texto diz, Provérbios 31:12, ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Só faz o bem. Fala comigo, só faz o bem. A gente vai apanhar. Eu vou dizer de novo, só faz o bem. Todos os dias. Nos sábados. É nos sábados? Não, é quando? Quando, gente? O texto diz, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Isso é muito sério, porque fala de algo que está no nosso controle, a decisão. Olha, na vida a gente pode não ter o controle sobre as intempéries, sobre as dificuldades, sobre as circunstâncias externas, sobre aquilo que vem contra nós. Mas se tem uma coisa que a gente tem controle é sobre a nossa escolha e a nossa decisão do que fazer com isso. Todas nós temos uma escolha de todos os dias fazer o bem. Cuidado se você está fazendo a escolha de fazer o mal. Porque nós temos o controle, sim, de fazer o bem todos os dias da nossa vida. Ou seja, quando uma fase difícil vier na sua casa, na sua família, escolha fazer o... Quando seu marido estiver estressado, escolha fazer o... Quando seus filhos desobedecerem, escolha fazer o... Quando mentirem contra você, escolha fazer o... Quando caluniarem você, escolha fazer o... Quando trapacearem você no trabalho, escolha fazer o... Porque você é uma mulher virtuosa, e a mulher virtuosa escolhe fazer o bem todos os dias da sua vida. Não é um dia, nem dois, nem três. É todos os dias da sua vida. Aí você pode perguntar, Thalita, mas assim falar é muito fácil. E quando me fazem o mal, eu escolho fazer o bem. E quando eu não tenho escolhas, eu me sinto ferida, escolha fazer o bem. Nós temos a escolha de fazer o bem. Ainda que você não começou, termine fazendo o bem. Não seja uma alimentadora do mal, seja uma limitadora do mal. Tem mulher que o mal vem, ela aumenta o mal. Ela aumenta. O sangue de Jesus tem poder. Ela faz uma tempestade num copo d'água. É verdade ou não é? Gente, tem mulher que só a graça, o sangue de Jesus tem poder. Esse texto fala que a mulher virtuosa, ela tem equilíbrio emocional. Ela faz o bem, mas tem mulher que ela faz um dia o bem, outro dia, 5 dias ela faz o mal, um dia ela faz o bem. 10 dias ela faz o mal, um dia ela faz o bem, não é? 50 dias ela tá péssima, um dia ela tá bem. Ô, gente, Deus está falando com a gente. Tá ou não tá? Porque a mulher virtuosa, ela escolhe fazer o bem quando, gente? Quando, gente? Todos os dias. Mas tem mulher processada no nosso trabalho, que sangue de Cristo, gente. Parece que ela acordou preparada para fazer o mal. Não, tem mulher que eu acho que Satanás fica olhando para mim, para ele dizendo assim, rapaz, tu é pior do que eu. Não, porque tem mulher que é ruim. Ela faz mal e faz o mal todos os dias da vida. Não é verdade? Não precisa citar nomes, grau de parentesco, não vai ficar bom. A gente só pensa e diz, Senhor, faz ela ouvir a mensagem da mulher virtuosa. Porque o texto diz que a mulher virtuosa faz o bem. Mas a pessoa que faz o mal todos os dias é o quê? É uma pessoa desequilibrada, gente. Só uma pessoa desequilibrada faz o mal. A mulher virtuosa decide fazer o bem.
Quarto lugar, a mulher virtuosa tem adaptabilidade. O texto continua e perceba, Provérbios 31, 13 diz assim: escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Eu não sei se você sabe, mas nos tempos bíblicos, toda esposa deveria saber costurar. Glória a Deus que era nos tempos bíblicos. Porque eu mesma estou com essa roupa muito folgada e eu estou feliz porque eu emagreci. Mas eu estou com 6 alfinetes em mim. Eu coloquei um aqui atrás. Deu certo. Mas eu não sei costurar. Mas nos tempos bíblicos, as mulheres deveriam saber costurar. E as que não sabiam costurar, elas eram casadas com homens muito ricos, que davam esse ofício às suas servas. Então o texto diz que ela escolhe a lã e o linho. Mas talvez você me pergunte, o que é que isso tem a ver com adaptabilidade? Tudo. Porque o texto diz que ela escolhe a lã e o linho. Eu trouxe aqui uma camisa de lã e uma camisa de linho. Percebe que a camisa de lã, ela é grossa, é uma roupa para o dia a dia. Mas a roupa de linho não, ela é um tecido nobre, ela é um tecido fino, é para uma ocasião bem mais especial. O texto diz que a mulher virtuosa escolhe a lã e o linho. Isso significa que na vida a gente vai precisar estar preparada para vestir a lã e o linho. Tem momentos que nós vamos enfrentar invernos e nós vamos precisar de um tecido mais grosso e a gente vai ter que estar preparado para essas fases difíceis da vida. Mas tem momentos que Deus vai nos coroar de vestir uma roupa de linho fino e a gente precisa aprender a aceitar, a usar o linho e a lã. Porque tem mulher que quando está no linho para ir para a lã, ela não quer. Ah, mas eu não fui feita para lã, eu estou acostumada a usar linho. Eu não vou deixar de frequentar esses restaurantes para economizar só porque meu marido tomou uma decisão errada no trabalho. Tem mulher que diz, eu que não vou deixar de frequentar os lugares que eu já frequentava. Não consegue sair do linho para a lã. Mas também tem mulher que não sabe sair da lã para o linho, não é verdade? Quem sou eu? Eu não sou nada para usar o linho. Está tudo errado. Nós precisamos aprender a usar a lã e o linho. Porque em momentos da vida nós vamos precisar da lã e em momentos da vida Deus vai nos coroar com o linho. O texto diz que a mulher virtuosa busca o quê? Lã e linho. Deus tem um momento da lã e tem um momento do linho para mim e para você. A pergunta é, nós estaremos escolhendo lã e linho na hora que Ele nos determinar? O texto diz que ela escolhe lã e linho, mas ela não só escolhe. O texto diz que ela trabalha com prazer com as suas mãos. Hoje eu estava tomando café com as minhas irmãs e eu falei desse texto. Eu disse, gente, a mulher virtuosa trabalha com prazer. Porque confronta. Porque uma coisa é trabalhar, outra coisa é trabalhar com prazer. O texto diz que ela trabalha com prazer. Então, a partir de hoje, eu e você lavamos o prato com prazer. Eu e você, a partir de hoje, cozinhamos com prazer. Arrumamos os brinquedos das crianças com prazer. Todos os dias eu vou pedir a Deus, me dê prazer em forrar a cama de Sara, que é no beliche. Porque coisa ruim é forrar um beliche em cima. É verdade ou não é? Só quem tem um beliche em cima sabe como é ruim forrar a cama do beliche de cima. Mas Deus falou comigo, Thalita, a partir de hoje você vai encontrar prazer no beliche de cima. Porque a mulher virtuosa trabalha com... Porque não é simplesmente fazer tarefas, é a maneira como nós enxergamos as tarefas. A mulher virtuosa tem adaptabilidade, ela sabe estar entre a lã e o linho. Olha para a mulher que está do seu lado e fala assim, hoje você pode estar me vendo na lã, mas amanhã Deus pode me colocar no linho. Amém? Eu vou saber andar nos dois lugares. Eu costuro as duas roupas, porque eu tenho adaptabilidade. Sei vestir lã e sei vestir linho. O texto continua e diz que a mulher virtuosa, ela sabe gerir funções. Fala comigo, sabe gerir funções. Provérbios 31, 14 diz assim, e ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Eu preciso te dizer que um dos dons dados por Deus à mulher é que ela é multitarefas. Você já percebeu?
A mulher, ela consegue resolver uma demanda do trabalho, fazendo a lancheira das crianças, e ao mesmo tempo, ela já ligou o Babyliss para fazer o cabelo. O Babyliss está ligado, ela está fazendo a lancheira e está trabalhando, mas ao mesmo tempo, ela também consegue pensar o que vai ser o jantar. Consegue ou não consegue? E ainda pensa se a filha fez o trabalho de geografia. A gente conversa com uma amiga que está passando necessidade, uma aflição, respondendo um e-mail. Consegue ou não consegue? Consegue. E o homem? Não. A gente responde o e-mail, ajuda a amiga, coloca a roupa na máquina para lavar. Eu não sei como é, não me pergunte, mas a gente consegue. É verdade ou não é? A gente dá conta. Agora, se você mandar um homem fazer 2 atividades, não vai dar certo. Porque Deus deu esse dom a quem? Às mulheres. Não estamos querendo nos engrandecer em relação aos homens. Nós queremos reconhecer o que Deus deu às mulheres. Deus deu às mulheres a aptidão de ser multitarefas. Mas talvez você me pergunte, o que é que isso tem a ver com navio mercante? Eu vou explicar. O texto diz que ela é como o navio mercante. Não diz que ela é um navio mercante, glória a Deus. Diz que ela é como, ou seja, faz uma comparação. Algumas características do navio mercante a mulher tem. E você me pergunta, o que é um navio mercante? Vou explicar. Existem mais de 38 tipos de navio. O navio mercante é um navio que suporta carga. Deus começou a falar com a gente, foi ou não foi? É um navio preparado para levar peso. Eita! Eu não sei se você sabe, mas ele tem a capacidade de carregar 4.000 contêineres. E se você for calcular o peso, isso equivale a pelo menos 10.000 toneladas. Onde você está querendo chegar? Onde você já está imaginando? Se Deus me comparou e te comparou a um navio mercante, que é um suporte de carga, Ele está dizendo, esse é o maior navio de todos, tem amplitude, ou seja, consegue caber muitos containers nesse navio. O container da família, o container das amigas, o container dos seus sonhos, o container do seu trabalho. Tem mulher que está dizendo assim, me sinto exausta, sobrecarregada, eu não consigo dar conta de nada. Não é porque você está com muito containers, talvez. É porque você não organizou eles. Porque amplitude tem, capacidade para suportar a carga tem. Tem ou não tem? Tem. Tem. O problema é que muitas mulheres não sabem organizar. Ou talvez estão procrastinando. Ou talvez estão dando desculpas e estão querendo desistir. Deus está dizendo, não desista, apenas reorganize seu navio. Por quê? Porque a mulher virtuosa é como um navio mercante. Todas as vezes que você disser, eu estou me sentindo sobrecarregada, aí você se lembra que Deus comparou a mulher virtuosa com um navio. Quantas toneladas ele é capaz de suportar? Você talvez não queria ouvir o que eu disse, mas eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir, estou aqui para traduzir a palavra de Deus. Então pare de dizer que você é fraca, que você não aguenta, porque Deus te deu capacidade para você aguentar, mulher. Em nome de Jesus. Amém? Oh, pelo amor de Jesus. Saiba gerir suas funções. A vida, eu gosto de dizer, é como ser um equilibrista e carregar vários pratinhos. A gente tem um pratinho da família, tem o pratinho das amigas, tem o pratinho da vida social, tem o pratinho da igreja, tem o pratinho do trabalho, tem o pratinho dos filhos. Vez ou outra, um dos pratinhos vai querer desequilibrar. A gente levanta o pratinho. A vida é um jogo de cintura. É verdade ou não é? Pensa numa coisa que mulher sabe fazer, é ser desenrolada. Porque uma coisa é você ter MBA, PhD, doutorado. Outra coisa é você ser mulher. É verdade ou não é? Mulher sabe fazer, é verdade ou não é, gente? Gente, mulher tem uma capacidade única de arrumar as crianças para a escola, arrumar a farda, fazer a lancheira, dar conta do trabalho, ainda chegar em casa e ficar muito bem. Vocês entendem, né, o que eu estou dizendo? E pegar a sua capa, como eu costumo dizer. Quem assistiu a tu, você vai dar conta, vai entender o que eu estou falando. A mulher virtuosa sabe gerir as suas funções. Agora, uma curiosidade que eu quero que você saiba é que os navios mercantes, desde aquela época, 2.400 anos antes de Cristo, eles navegavam entre a Fenícia e o Egito. E eles traziam em cada porto vários produtos e várias especiarias. O texto bíblico diz, de 2 Crônicas, que eles levavam cerca de
3 anos para completar uma corrida e trocar as mercadorias. Gente, o OLX daquela época levava 3 anos. O que é isso? Uma lição para nós. E eu vou dizer qual é. É que se os navios só completavam a sua rota em 3 anos, é Deus deixando um recado. A vida é uma jornada longa. Você precisa aprender sobre isso. E mais, ele diz que a nossa existência é fundamental. Por quê? Todos os produtos que estavam no navio, eles serviam às várias partes da família. Tinha tecidos, tinha especiarias, tinha arte, tinha bebida, tinha vinho, tinha tudo. Então, agradava o homem, a mulher, os filhos, a criança, as servas. Tinha para todo mundo. E você já percebeu que a mulher é assim? Ela é uma fonte de distribuição, ela é um navio mercante. Ela tem virtude para distribuir para a família toda. É verdade ou não é? A gente é uma fonte de distribuição. O tempo todo a gente está jorrando dessa fonte. Ou deveria estar. Não é verdade? Ontem eu estava brincando com Sara e Helena. E na brincadeira, falou qualquer coisa, eu estou ali, ó, pá. Eu estou ali, ó, pá, ensinando. Eu estou ali, ó, pá, ensinando. Eu estou ali o tempo todo ensinando. E brincando de mamãe e filhinha com a boneca. A filhinha fez uma coisa, pois isso. Aí Sara, mãe, relaxa. Até na brincadeira tu quer ensinar a Helena ou Sara? A Bíblia diz que é andando deitado, é o acordar, o dormir. O tempo todo nós estamos ensinando, porque nós somos um navio mercante. A gente distribui virtude para várias pessoas. Quem é como um navio mercante aqui? Nós precisamos aprender a saber gerir as nossas funções, porque é isso que a mulher virtuosa faz. 6ª característica, ela é uma trabalhadora dedicada. Fala comigo, trabalhadora dedicada. O texto diz, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da sua casa e dá tarefas às suas servas. Sangue de Jesus tem poder. Respira fundo, gente. Deus ajuda, Deus. O texto diz que antes de clarear o dia, ela já fez isso tudo. Antes de clarear o dia, ela já preparou a comida de todos da sua casa e já deu tarefas a todas as suas servas. Aí talvez você está aqui, antes do dia clarear. Antes do dia clarear. Mas eu não gosto de acordar cedo. Bem-vindo ao mundo adulto, ninguém gosta. Minhas filhas hoje acordaram 11h30 da manhã e eu acordei às 7. Olha só, essa é a vida. As crianças acordam de 11 e a gente de 7. Nós precisamos aprender que nós somos uma mulher virtuosa. Nós somos trabalhadoras dedicadas. Sabe qual é o problema de muitas mulheres? É que elas querem resultados sem fazer renúncias. Elas querem colher frutos de sementes que elas não plantaram. Eu fico muito intrigada quando muitas mulheres dizem assim, eu não sei, me passa um segredo para emagrecer. Dá uma vontade de rir. Porque eu digo assim, tu quer realmente o segredo? Porque tu já sabe o segredo. Para emagrecer, minha gente, a gente precisa ser nutrólogo, nutricionista, mestre em nutrição. Precisa? Todo mundo sabe que para emagrecer é fechar a boca e fazer atividade física. Olha, nem te pagasse uma consulta de R$400. Mas nem todas têm a determinação para fazer o que é necessário ser feito, não é verdade? É por isso que nós precisamos aprender que nem sempre a gente faz o que quer, a gente faz o que é necessário ser feito. A mulher virtuosa acorda cedo, porque ela é uma trabalhadora idônea. Eu fico impressionada como tem gente que ainda tem a capacidade de falar mal da mulher virtuosa. Tem gente que ainda diz assim, mas isso é muito fácil para a mulher virtuosa, porque a mulher virtuosa é uma mega empresária, dá ordem às servas, tem muitas empregadas. Se eu tivesse muitas empregadas, também seria assim. Pois bem, deixa eu te dizer. O texto diz que a mulher virtuosa tem muitas servas, mas também diz que ela acorda mais cedo e dá ordem a todas elas e prepara comida, ou seja, ela é trabalhadora e dedicada, por isso que ela é uma mulher virtuosa. Mas sabe qual é o problema da gente? A gente é linguaruda. Quando a outra se sai bem na vida, a gente quer arranjar uma desculpa porque ela saiu bem. Ah, não, a vida dela é muito fácil, ela tem babá e eu não tenho não. Pois bem, minha filha, ela tem babá, mas ela dá conta da babá, ela dá conta do filho, ela dá conta da casa, ela dá conta do trabalho, ela dá conta dos negócios. É verdade ou não é? Ou repreende a inveja aí no seu coração, em nome de Jesus. Vai saindo de um por um. Porque tem mulher que dá vontade de colocar a mão e dizer isso. Mas a gente respira fundo. É verdade ou não é? Por que a mulher virtuosa é tudo isso? Porque ela tem uma coisa que eu amo.
chamada antecipação. E quem antecipa, governa. Ou seja, antes de qualquer coisa, ela faz. Ela planejou, ela é previdente, ela é precavida, ela se prepara. Gente, não tem como colher diferente. A mulher virtuosa é simplesmente maravilhosa. O texto continua e diz: ela avalia um campo e compra do fruto das suas mãos. Planta uma vinha. Ainda mais ela é empresária, é empreendedora. Minha gente, muito eu. Das minhas. Trabalha, faz as coisas do lar, mas sabe avaliar um campo, negociar, vender, comprar. E ela não somente compra o campo, viu? Ela trabalha no campo. É verdade ou não é? É. O texto diz que ela avalia um campo e compra. Ou seja, ela é uma mulher trabalhadora. Respira fundo e diz: toda preguiça saia de mim agora, em nome de Jesus. Respira fundo e diz: toda procrastinação saia de mim agora, em nome de Jesus. Porque eu sou uma mulher virtuosa. Amém? Mas o texto, vocês vão ficar aqui comigo, tá? Não importa a hora que terminar, ok? Eu falei que ia ser um manual. Se você for até o fim, vai perder. Você que está assistindo essa mensagem. 7º lugar, ela tem sabedoria. O texto diz: ela prepara seus lombos com vigor e fortalece os seus braços. O texto diz que ela faz o quê, gente? Prepara os seus lombos com vigor para quê? Para o trabalho. Ou seja, ela se prepara para o trabalho. Se fosse nos dias atuais, a gente ia dizer que ela faz o quê? Malha. Sangue de Cristo, como é pesado. A gente ia dizer que a mulher... Viu como a gente é multitarefas? A gente ia dizer que a mulher... Foi Paulo Vitor que deu esse peso. Misericórdia, é pesado de verdade. Se fosse nos dias atuais, nós iríamos dizer que a mulher virtuosa... Foi isso mesmo que você ouviu. Porque ela se prepara. Ela cinge os lombos. Ela se cinge de força para o trabalho. Então, eu não preciso destrinchar aquilo que Deus já falou com você, não é verdade? Muitas mulheres estão negligenciando a sua saúde, negligenciando a sua alimentação, sua atividade física. Talvez você me pergunte: você gosta de fazer atividade física, Thalita? Odeio, não suporto. É a pior coisa do universo é ir para uma academia. O ambiente é ruim, as pessoas são ruins, fede. Não é verdade? É podre, é podre. A academia é um ambiente péssimo. Eu odeio a academia, eu odeio levantar ferro. Todas as vezes que eu malho, eu penso: meu Deus, eu poderia estar lendo um livro. Eu poderia estar fazendo muitas coisas. E aí você me pergunta: você malha? Malho. Pelo menos umas 3 vezes por semana. Por quê? Porque na vida a gente não só faz o que gosta, a gente faz o que é necessário ser feito. Porque eu sei que para ter uma velhice boa e saudável, eu preciso fazer o quê? Malhar. E eu não malho mais, porque minha vida, sangue de Jesus tem poder. Minha agenda é apertada. Mas quando eu estou aqui, eu vou arrastada na força do ódio, mas eu vou. Hoje eu tinha uma consulta médica com o meu nutrólogo. Aí você pergunta: pastora, mas você já é magra. Mas não é uma questão de ser magra, é uma questão de saúde. É isso mesmo que Deus está falando com você. É uma questão de saúde. Eu estava tão cansada, eu cheguei tão cansada que ontem foi a inauguração do instituto. E era muito cedo a minha consulta. Eu liguei para Arthur e disse: Mô, desmarca com o médico, porque eu não tenho condições de ir cedo lá, eu ainda vou pregar de noite. Me bota na cruz. Mas a minha consciência queimou. E eu fiz a consulta. Quando? Na hora do almoço, online, pelo celular, com o meu médico. Porque a vida é feita de escolhas. É verdade ou não é? E as nossas escolhas definem destinos. A mulher virtuosa se prepara os lombos, fortalece os seus braços. Eu já ouvi a história de um grande avivalista, que ele deixou um legado. E o legado dele foi ter morrido aos 29 anos de idade, porque não cuidou da sua saúde. No fim da vida, ele disse assim: Deus me deu um cavalo e me deu uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Muitas mulheres não estão podendo levar a mensagem porque estão matando o cavalo, o seu próprio corpo. Mas a mulher virtuosa, ela tem sabedoria. Para quê? Para cuidar de si mesma.
E para que mais? Para agir com prudência e sabedoria e paciência. O texto diz, ela prova que suas mercadorias são boas e a sua lâmpada não se apaga de noite. O que isso significa? Que ela não entra em qualquer negócio, que ela só entra num negócio que dá lucro. Ela não se desgasta com qualquer coisa. Tem gente que está se desgastando com o que não deveria estar se desgastando. Está entrando em negócios que não era para estar entrando. Está lidando com coisas que não era para estar lidando. Ela tem sabedoria, ela prova se a mercadoria é boa. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Isso é o quê? Perseverança. Se não deu certo de manhã, ela tenta de noite. Ela continua. Até o trabalho dar certo. Eu não sei se você sabe, mas o texto diz, ela estende as suas mãos no rolo de linho e com as suas próprias mãos prepara os fios. Uma mulher naquele tempo, quando estava costurando e um fio se partia, ela não precisava dar um nó, se desesperar. Ela colocava um fio sobre o outro e simplesmente continuava a costura. E aquilo ia fluir. É uma lição para mim e para você também. Que às vezes o nó ou a linha pode se partir. A gente não se desespera. A gente continua. A gente só continua fiando. Por quê? Porque isso é sabedoria. Em 8º lugar, a mulher é generosa. Fala comigo, generosa. Ela estende as suas mãos ao aflito e estica os braços aos necessitados. Ela tem olhos para todos. Ela consegue perceber a dor do outro. Eu preciso te dizer, nós estamos em uma sociedade que nos é ensinado a olharmos para nós o tempo todo. Eu. É virtuoso e virtuosa quem consegue ser generoso, quem consegue perceber o outro, quem consegue ter empatia. E ela não somente tem empatia com os de fora, ela também tem com os de dentro. Porque o texto diz que ela estica a mão ao necessitado, mas ela também faz isso com os seus filhos. Ela não terá medo da neve, pois na sua casa, todos estão cuida dos de fora e cuida dos de dentro. 9º lugar, ela honra a sua família. Versículo 23 diz, seu marido é famoso às portas da cidade, quando ele se senta entre os anciões da terra. A Bíblia não fala de um homem virtuoso, fala de uma mulher virtuosa. Mas a mulher virtuosa faz um homem ser virtuoso. Ela confere a ele autoridade, liderança, valor. Uma boa mulher fala bem do seu marido. Olha, eu já conheço uma mulher rixosa, problemática, quando ela fica falando o tempo todo mal do marido. Mulher, para de falar mal do teu marido. Tem mulher que está orando para ter um. E tu vive falando mal do coitado. Ah, pastora, mas só Deus sabe a peça que ele é. Pois bem, tu não casou com ele? Pois agora vai ter que aguentar. É verdade ou não é? E é melhor aguentar como uma mulher virtuosa, honrando, abençoando. Porque o texto de Provérbios 12:4 diz assim, a boa esposa é orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos. Sangue de Jesus tem poder. Tem mulher que é câncer nos ossos. Não vou falar mais não, porque está doendo. 10º, ela não se limita aos padrões. Olha só, o versículo 24, presta atenção. Ela faz panos de linho fino e os vende. Cintos e fornece cintos aos comerciantes. O que é isso? Ela trabalha. Trabalha e trabalha muito, porque ela não se encaixou num padrão. Porque tem muita gente que coloca a mulher num padrão. Mulher tem que servir de forno a fogão. É verdade ou não é? A mulher está destinada apenas ao lar. E a mulher que sai do lar é uma mulher inconsequente. É uma mulher que não cuida bem da sua família. Ou tudo, primeiro lugar, tem que ser para a sua casa. Tem que ser para a sua casa. Isso, tá certo. Agora, tenha muito cuidado com que conotação você diz isso. Porque tem gente que diz assim, o primeiro é para sua casa, para dizer assim, só faça o que cabe à sua casa. Porque você não tem capacidade para fazer outra coisa, além disso. É triste dizer isso, mas é a verdade. A mulher virtuosa, ela não entra num padrão. O texto diz que ela faz pano e vende. Faz cintas aos comerciantes e vende. Ou seja, qualquer pessoa que quiser te dizer que o único papel destinado à mulher é cuidar da casa é antibíblico, não está de acordo com o texto da mulher virtuosa. Porque a mulher virtuosa, ela dá conta da casa, mas ela também é uma grande empresária, empreendedora. Glória a Deus, eu sou uma mulher virtuosa. E você também. Quem aqui é? E se eu não trabalho fora, amém, glória a Deus. Você não deixa de ser virtuosa por causa disso. Você é ainda mais virtuosa, porque você dá conta de muitos outros trabalhos. Para cada uma, Deus escolheu uma função.
Algumas estão lá, outras estão trabalhando fora. Nenhuma em detrimento da outra. Ela não se limita a padrões. Ela é governada por Deus. Ela reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Gente, é um manual, eu falei para vocês. Não é um peso, fala, não é um peso. É um manual. Vamos sorrir? O texto diz que a mulher de Provérbios 31, ela sorri diante do futuro. Isso quer dizer que ela não é ansiosa. Ela está rindo para o futuro. Isso quer dizer que ela não é reclamona, ela é otimista. Isso quer dizer que ela não é rixosa, ela é alegre. Isso quer dizer que ela não é processada, ela é leve, gente. Ela sorri, mulher, sorria mais em nome de Jesus. Amém? Ela sorri diante do futuro. Ela não é ansiosa. E aí o texto diz, seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas. Chegou no ápice. Vamos dar uma salva de palmas para esse marido e para esses filhos. Chegou no ápice, no sonho de toda mulher. Viver para receber o elogio do marido e dos filhos. Agora para e preste atenção no que eu vou te falar. Existem algumas interpretações, eu vou falar de 3 interpretações para esse levantam-se seus filhos e seu marido. Os estudiosos dizem, em primeiro lugar, que quando o texto diz levantam-se, se refere aos filhos e aos maridos, e ao marido, que quando se levantaram e perceberam a mesa pronta, tudo preparado, eles dizem, uau, como minha mãe, como minha esposa é uma mulher virtuosa, por isso eles a louvam. A segunda interpretação diz que eles ficam de pé, os filhos e o marido, em sinal de respeito. Quase que batendo continência. Tem gente que diz assim, meu Deus, meu filho não forra nem a cama, que dirá ficar em pé para bater continência para mim. Não é verdade? É o sonho de toda mulher. Respeito, honra, obediência. Há ainda uma terceira interpretação que diz que eles ficaram de pé e louvaram a mulher em uma homenagem, em um momento especial, como no dia do seu aniversário. Pode ter sido um desses 3, mas eu quero levantar uma outra hipótese com você. Talvez esses filhos e esse marido se levantaram para elogiar essa mulher. Não simplesmente porque eles se levantaram de forma física, mas porque talvez eles foram embora da sua casa. Eles cresceram, tornaram-se adultos, mas eles continuaram elogiando e trazendo honra para a vida dessa mulher. Para uma mulher que de maneira diligente ensinou e foi um exemplo e agora colhe os frutos. Eu oro para que todas nós possamos viver essa alegria. E talvez se você não está vivendo essa alegria, eu não vim aqui para te trazer culpa, porque as escolhas dos nossos filhos cabem a eles. A gente pode ter ensinado, educado, instruído, mas cada um vai fazer a sua escolha. E por fim, a mulher virtuosa teme ao Senhor acima de tudo. O texto termina e diz assim, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e que suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, o texto diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira. É verdade. Os anos que o digam, não é verdade? Ah, gente, a beleza é passageira. Ontem eu fui no dermatologista e eu fiz um botox aqui na minha testa. Porque se você perceber, ela tem muitas linhas de expressões. Eu já estou chegando aos 40. Porque a beleza é passageira, mas a Bíblia está dizendo assim, tem um legado para você deixar. Que legado? É o legado de temer ao Senhor acima de todas as coisas. Não fundamente a sua vida no que é passageiro. Fundamente a sua vida no que é eterno. Eu queria concluir esse sermão contando a vocês uma história muito linda. A história de uma missionária chamada Gladys. As meninas têm um livrinho que conta a história dos missionários e essa historinha está lá. É a história de uma missionária, uma inglesa, filha de operários. Uma mulher muito pobre.
muito pobre. E uma mulher que sonhou em ser missionária. Então, ela se dedicou e trabalhou como babá. Ela fez tudo o que ela podia. Ela juntou todo o dinheiro para ir para a China e entregar sua vida por amor ao reino de Deus. Ela fez isso e a história é muito longa. Eu não vou contar toda a história para você. Mas depois que ela conseguiu fazer isso, apesar de todas as pessoas que disseram que ela não tinha capacidade, porque ela não tirava boas notas, porque ela não passava nas provas do seminário, porque ela era muito pequenininha, porque ela era pobre. Todas as pessoas que tentaram impedir o sonho dela foram colocadas para trás, porque ela conseguiu se tornar uma missionária. E um dado momento da vida, na história dela, Gleides olha para sua amiga e diz assim, presta atenção nessa frase, diz assim: eu nunca fui a primeira opção de Deus para o que eu fiz pela China. Havia outra pessoa, não sei quem. Deve ter sido um homem maravilhoso e educado. Não sei o que aconteceu. Talvez ele tivesse morrido, talvez ele não estivesse disposto. Então, Deus olhou para baixo e me viu. Deixa eu te dizer, você consegue perceber o que essa menina disse? Ela disse assim: eu nunca fui a primeira opção de Deus para o que eu fiz pela China. Deveria haver outra pessoa, eu não sei quem. Com certeza havia algum homem maravilhoso e educado. Eu não sei o que foi que aconteceu. Talvez a pessoa que deveria ser missionária em meu lugar tivesse morrido. Talvez essa pessoa não tivesse se mostrado tão disposto. Então Deus olhou para mim e disse: ok. Muitas pessoas acham isso muito bonito. Eu não acho. E eu vou te dizer por quê. Porque eu queria estar viva para olhar para Gleides e para dizer: Gleides, você foi a primeira escolha de Deus. Você foi a escolha perfeita de Deus. Deus escolheu e designou você para essa função. Você não precisa se enxergar assim. Nós vivemos em uma cultura que, infelizmente, abraçou o vitimismo. Abraçou o olhar para si de maneira menosprezada. Nós vivemos em uma cultura que é bonito dizer que você tinha tudo para dar errado. Tem uma música cristã que diz isso: eu tinha tudo para dar errado. Eu fico pensando: Deus, não é possível, ou estou errada ou tem alguma coisa muito estranha. Parece que soa alívio dizer para as pessoas: eu tinha tudo para dar errado, eu fui desacreditado por tudo e por todos. Não, nós não tínhamos tudo para dar errado. Nós não somos desacreditados, nós somos filhos de Deus. Se você diz que era uma desacreditada, você está dizendo que Deus falhou com você. Você está dizendo que Deus disse assim: não fiz uma coisa muito boa não, mas eu vou usar tu para fazer isso aqui. Não, Deus não erra, Deus faz tudo perfeito. Então você precisa se ver com o valor que Deus te vê. Você precisa olhar para si e dizer: eu sou uma mulher virtuosa. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu preciso dizer: você foi a primeira escolha de Deus. Talvez você não entendeu o que eu estou dizendo. Você foi a primeira escolha de Deus. Você é a primeira escolha de Deus. Não aceite essa mentira que diz: eu tinha tudo para dar errado. Não! Deus não erra. Deus não faz nada errado. Já estava nos planos de Deus de fazer crescer, de fazer ser uma mulher como uma mulher virtuosa. E não porque você é boa em si mesmo, mas porque Ele é bom. E tudo que Ele faz é bom. Você entende a diferença? Não é porque você é boa, não é porque você olha para si e diz: eu sou cheia de capacidades. Isso não é a verdade. Nem também é a verdade dizer: eu tinha tudo para dar errado. Porque isso é uma falsa humildade. Isso é mentira. Eu fico imaginando Deus no céu olhando para a gente: tu tinha tudo para dar errado, né? Então dissesse que eu fiz uma coisa errada. Você precisa se ver com valor. Ele diz assim, o texto: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias.
Você pode fechar os seus olhos e dizer: eu tenho valor. Você pode dizer: eu tenho valor. Você pode dizer: eu entendo o meu valor. Você pode dizer: eu sou digna de confiança. Não fale com todo o seu coração. Diga: eu sou digna de confiança. Diga: eu decido fazer o bem. Diga: eu tenho adaptabilidade. Diga: eu sei gerir minhas funções. Diga: eu sou uma mulher trabalhadora. Eu tenho sabedoria. Diga: eu sou generosa. Diga: eu honro a minha família. Diga: eu não me limito a padrões. Diga: eu sou governada por Deus. Diga: eu temo a Deus acima de todas as coisas.